Olá, então hoje mais uma apresentação de propostas que nós iremos fazer enquanto candidata a vereadora. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que é a questão da saúde. Eu tenho andado pelos bairros, pelo interior, e as pessoas falam muito com a gente enquanto candidata sobre os problemas enfrentados na saúde e também as coisas boas que a saúde tem. Também tenho ouvido nesse sentido. Então, nós também, como candidatas, temos propostas para fazer a defesa enquanto vereadora se eleita, né? Então, hoje nós conversamos com uma profissional da saúde há muitos anos, eu vou deixar que ela mesma se apresente, a Mayra, ela é enfermeira, eu vou deixar que fale um pouco do seu currículo, para a gente poder também conversar sobre essas duas propostas que nós temos para a saúde em Chapecó. Então, eu quero te agradecer, primeiramente, Mayra, por ter aceito o nosso convite. Temos imenso respeito por você como profissional, sabemos da tua formação, da tua capacidade, e por isso te escolhemos para bater esse papo aqui sobre essas propostas. Fique à vontade para se apresentar, e logo nós iniciamos a falar sobre as duas propostas. Cumprimentar a Alda, minha candidata a vereadora, cumprimentar a população de Chapecó, e como a Alda falou, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, trabalhei no município de Nova Itaberaba como secretária de saúde, e no município de Chapecó, trabalhei por muitos anos na Universidade Comunitária da região de Chapecó. Estou aqui hoje para falar um pouco da importância que o poder público e que os gestores públicos têm que dar e olhar com relação à saúde pública nos seus municípios, com relação ao SUS, com relação aos acessos que a população precisa ter, com relação à humanização na assistência. Então, trazer a discussão de que a saúde precisa ser definida levando em conta a qualidade da assistência que a população vai receber. Inicialmente, discutir um pouco essa situação que aparece como propostas da vereadora, que é a situação de garantir acesso a um grupo de pessoas que reside distante dos serviços de saúde existentes no município, especialmente dos serviços de saúde que nós necessitamos em momentos de urgência e de maior fragilidade da saúde. Então, uma das propostas trazida pela Alda é justamente garantir o acesso ou com unidades com horário estendido ou com um serviço de 24 horas, na região do Palmital e que garanta o acesso à população que vem desde a região do Porto Goiôem, daquele grupo que vem do aeroporto, enfim, dessa população que está distante da sede do município e que muitas vezes acaba tendo dificuldade de deslocamento para acessar os serviços existentes. Perfeitamente, Mara. Inclusive, qual um dos problemas? Nós sabemos que hoje Chapecó cresceu muito, tem muito movimento na nossa cidade. Por exemplo, quando uma pessoa se desloca, você citou Porto Goiôem, né? Se desloca o Porto Goiôem para chegar até a UPA ou até o hospital regional, à noite, né? Quando as nossas unidades aqui da região estão fechadas, o que acontece? Demora muito para chegar lá. Né? Então, nós pensamos na implantação desse serviço no bairro Palmital, justamente para facilitar o acesso das pessoas, e inclusive o tempo, né? A chegada, mesmo que ele não seja um serviço de urgência, pelo menos terá alguém, um profissional, que poderá dar o primeiro socorro, né? Então, pensamos nesse sentido. E dentro dessa proposta, Mayra, nós também pensamos na questão do transporte, porque um dos problemas que se tem na região, muitas pessoas têm, é o problema do transporte. Como é que uma pessoa faz para chegar? Nós temos o SAMU, né, que dá para chamar,
né, passa mal, mas também temos a dificuldade, às vezes, do SAMU achar as comunidades, as casas, no interior, especialmente, mas também pensamos da prefeitura disponibilizar um veículo, não necessariamente uma ambulância, né, para também fazer o transporte dessas pessoas quando necessário, né? Então, comenta um pouquinho sobre isso, né, a questão. Alda, eu acho que essa é uma questão que realmente precisa ser pensada junto a cada comunidade, né? É isso, assim, ó, a gente precisa, enquanto vereador, enquanto poder público, enquanto secretário de saúde, enquanto prefeito, garantir que o deslocamento desse sujeito adoecido ou numa situação de urgência seja feita da forma mais rápida e mais organizada possível, né? Então, tem situações que vai ter que ser necessário que a ambulância do SAMU, a ambulância do bombeiro, enfim, faça esse transporte, porque esse sujeito precisa desse atendimento. Então, isso tudo é um estudo que, com certeza, qual que é a ideia da vereadora? A ideia da vereadora é garantir que as pessoas tenham esse deslocamento realizado com qualidade e no menor tempo possível. Perfeito. Como isso vai poder ser feito? Eu acredito que seja um momento de sentar com as suas comunidades e avaliar com ela o que seria a melhor forma, né? Mas, com certeza, essa situação, porque o que acontece? Nessas regiões mais distantes da sede do município, nós normalmente não temos o transporte urbano. Nós não temos esse transporte com horário de meia hora ou uma hora. A gente tem alguns horários que deslocam trabalhadores que vão para o serviço e que retornam esses trabalhadores. Então, com certeza, essa é uma discussão importante, porque não adianta eu ter o serviço se o sujeito não consegue chegar até esse serviço. Perfeito. É isso mesmo, né? Imagina que do Porto Goiôem até o centro são 23 quilômetros. Até a UPA, mais uns 3, 4 quilômetros. Né? Então, o tempo que demoraria, até em função do movimento que tem a nossa cidade. Né? Hoje a nossa cidade tem, para atravessar ela, às vezes a gente leva 30 minutos, às vezes depende do horário, né, que tem. Mas nós temos uma outra proposta, que eu penso que nós poderíamos comentar, é a questão, então, do atendimento humanizado. Isso a gente busca a vida inteira, todos nós queremos um atendimento humanizado, a ampliação, então, à medida em que a cidade cresce, precisa crescer também os serviços, né? Então, a colocação, ampliação de unidades de saúde, ampliação de horários, fora essa específica aí do bairro Palmital, né? A gente sabe que a cidade tem uma necessidade. E também a questão da agilidade dos exames, né? Mesmo os exames básicos, eles têm demorado em torno de 25 a 30 dias para vir o resultado, por causa do tempo que leva para coleta, né? Então, leva, às vezes, para marcar a coleta de exame de sangue, exames de rotina, né? De laboratório, às vezes leva 20 dias para coletar, aí tem mais uma semana, 10 dias para vir o resultado. Então, a minha proposta é a agilidade também desses exames. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Olha, o que a gente pode falar sobre essa questão do atendimento humanizado, de forma geral, né, é que quando a gente amplia, quando uma unidade de saúde tem 2 equipes de saúde da família e teria que atender aí em torno de 8 mil pessoas e atende 15 mil, 16 mil, às vezes o profissional também se sente pressionado e não dá conta de fazer o melhor atendimento, né? Então, a gente precisa pensar que o atendimento humanizado, ele está amarrado a condições que deem conta de que tanto a população chegue num espaço e tenha condições de ficar de forma adequada, quanto o número de pessoas que trabalham nesse lugar,
né? Então, às vezes, a coleta não acontece porque tem um gargalo, tem uma pessoa que está fazendo coleta e essa pessoa ela pode fazer tantas coletas num dia. E aí ela vai ter que pôr no outro dia. E quando eu tenho um número de população na referência dessa unidade maior do que aquele previsto pelo próprio Sistema Único de Saúde e pela própria Secretaria de Chapecó, né? Porque ela segue a regularização do Ministério, mas por isso que tu diz, assim, a população aumenta num volume tal que a própria Secretaria de Saúde não está dando conta de dar essa resposta, né? Então, a gente precisa avaliar isso, a gente precisa mapear os lugares onde esse gargalo está maior, né? Onde que o crescimento populacional tem aumentado de forma tão significativa que se precise ampliar o número de equipes, que se precise redefinir como a estrutura física da unidade está organizada, enfim. Então, é preciso sentar e mapear isso, e ter esses dados para daí garantir. Agora, com certeza, onde a gente tem uma população acima, uma população referência acima do que está previsto, fica mais difícil. Então, não tem como dar uma resposta tão imediata se eu não tenho como fazer as coletas, porque eu já tenho agenda para um grande número de dias. Então, eu preciso melhorar isso. E aí, a gente pode ver, tem algumas unidades que estão com isso organizado, que já não tem mais espaço físico no bairro para crescer e a unidade já se organizou, ela consegue fazer esse atendimento diferente, porque ela tem na referência o público que precisa ser referência, né? Então, esse é o mapeamento, para a gente conseguir dar agilidade nisso, com certeza. Então, a ideia, então você concorda com a minha ideia de que se a população cresce, é preciso crescer o número de serviços, né? Para poder, então, atender mais adequadamente a população. É por aí. Na verdade, assim, não necessariamente mais unidades de saúde, mas a gente precisa garantir que naquela unidade, que ela seja referência para a população que ela tem realmente. Perfeito. Né? E onde houver necessidade de unidade, aí tem que ser feito um estudo. Perfeito. Muito bem. Então, são essas, na verdade, temos 19 propostas, né, de diversas áreas, mas pelo meu diálogo com a população, o que eu mais encontrei de necessidade, então, acho que engloba bastante questões, essas duas que nós discutimos, né? Eu quero te agradecer de todo o coração, dizer que com certeza eu escolhi a profissional muito preparada para falar sobre isso, sabe da minha admiração por você, além de sermos amigas, né, também. E aí eu também quero que você fale um pouquinho sobre a candidata, né, o que você acha? Eu tenho condições de defender a saúde para a população de Chapecó enquanto vereadora, pelo que você me conhece. Quantos anos a gente se conhece? Nos conhecemos em 95, né? Então, faz quanto? 95, 2005? 25, matemática não é teu bom, né? Não, eu sou boa em outras coisas, mas matemática não. Nós estamos há 25 anos, então, o que você tem a dizer? Eu, como pessoa, como profissional, tenho condições de fazer esse trabalho? Então, é o que a gente brincou agora, eu conheço a Alda há 25 anos, sempre envolvida em algum tipo de luta para garantir direito, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, a história da Alda, nesse tempo que nós nos conhecemos, sempre esteve à frente de alguma situação, quer seja no GAPA, quer seja na questão do Conselho Tutelar. Então, assim, eu acredito muito na capacidade que a Alda tem para lutar junto com a população. E aí isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim. A gente não elege um vereador para abandonar ele. A gente elege o vereador para estar junto com ele, dando suporte para que ele busque garantir as propostas que ele se colocou e que ele diz
que vai fazer o possível por isso. Então, eu acredito muito na Alda, ela é extremamente comprometida, trabalhamos juntas uma época no GAPA, e assim, com uma população que geralmente faz parte de um grupo não visto, né? E assim, numa luta cotidiana para garantir direito desses sujeitos. Então, com certeza, eu acredito muito na Alda e acredito que ela é uma pessoa que, quando se responsabiliza por algo, ela faz o possível para garantir que isso aconteça. Perfeito. Obrigada, então, por tuas palavras, obrigada pela tua contribuição. Conte com a gente também, né, precisando, né, e um grande beijo, tudo de bom, tá? Um abração, Alda. Beijão. Pra vereadora, vote 13.180, 13.180, vote 13.180, 13.180, 13